Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula da nossa disciplina. Na aula anterior, nós exploramos o que seria uma noção intuitiva de conjunto e agora nós vamos explorar um pouquinho mais, com mais detalhes, essa ideia, um pouco das suas propriedades, relações, né? E trazer isso um pouco mais matematicamente, entre aspas, né? Um tratamento mais matemático, mais formal para essas propriedades que tratamos de uma maneira mais intuitiva na aula anterior. Uma maneira que já conversamos um pouco, que nós vamos usar como um ponto de partida, é a representação por diagramas, e os diagramas de Venn e Euler. A ideia, né, esse nome vem com o perdão do trocadilho, né? A ideia vem do matemático John Venn, que popularizou, na verdade, esse tipo de representação para conjuntos. Já era algo que era relativamente utilizado por matemáticos da época, como o Leibniz, né? Mas o próprio Venn, ele tentava se esquivar um pouco da autoria desse tipo de diagrama, dizendo que era só um desdobramento dos trabalhos de outro grande matemático, que é o Euler. Então é por isso que atualmente a gente costuma chamar esse tipo de representação como diagramas de Venn, Euler, ou em alguns lugares como Euler, Venn, mas muito livro didático, né, em alguns casos ainda usa só diagramas de Venn. É só um contexto histórico para a gente começar a dar um pontapé inicial para essa conversa, né? Então, como a gente já comentou na última aula, um diagrama de Venn, ele ajuda a gente a pensar não só relações entre elementos que estariam nesses conjuntos, mas também relações entre dois conjuntos. Por exemplo, aqui nesse caso, A e B não se tocam, não se intercruzam ali. Ou seja, eles não têm, aparentemente, elementos, nada em comum. Já C e D tem uma parte aqui que se cruza. Existem elementos ali que estão em comum entre esses dois. E e F aqui, se a gente pensar, o F está totalmente dentro, o diagrama, né, está totalmente dentro de E, né? Então, que relações são essas que nós podemos estabelecer entre conjuntos e elementos e seus conjuntos? E, basicamente, esse é o mote dessa nossa aula, o aspecto central da aula de hoje. Bom, a primeira relação, e ela é bastante intuitiva e bastante simples, é a de pertinência. E você vai ver que, se a gente usar um exemplo, essa definição, né, essa relação sai quase que naturalmente. Então, vamos inventar aqui um conjunto A. Esse conjunto A ele é formado por elementos azinhos, tais que esses azinhos são números ímpares. Bom, então vamos pegar o número 3. 3 é um número ímpar. 3, então, pertence a A. E essa é a relação de pertinência. Nós vamos escrever como 3 pertence a A, usando esse símbolo, né, o símbolo de pertence. E o 2? 2 é um número par. Então, se ele é um número par, ele não pertence a A, que é um conjunto de números o quê? Ímpares. Então, 2 não pertence a A, ou seja, podemos escrever dessa maneira. 2 não pertence, que é o quê? É o símbolo de pertence com um traço, né, que vai indicar o não pertencer ao conjunto A. E é isso, essa é a relação de pertinência. Ela vai relacionar o quê? Elementos a um conjunto. As relações de inclusão vão usar muito dessas ideias de pertinência, mas agora a gente vai pensar nas relações entre dois conjuntos, ou mais, né? Dois ou mais conjuntos. Então vamos considerar aqui esse exemplo. Ó. Nós temos um conjunto B, que ele é formado por esses elementos, ó, o A, o B, o C, o D, o E e o F. Já nós temos um conjunto A, que ele está aqui, né? O diagrama está dentro, né, do B, e ele é composto de quais elementos? Do E, o C e o F.
Bom, nós podemos pensar o seguinte, os elementos A, B e D, eles pertencem a B, mas não pertencem a A. Já os elementos E, C e F, eles pertencem a A e também pertencem a B. Então, o que nós vamos dizer? Quando todo elemento de um conjunto, o A, por exemplo, aqui, pertencer a um outro conjunto, o B aqui, nós dizemos que o A é um subconjunto de B ou A está contido em B e usamos esse símbolo para representar o estar contido. Ou seja, A está contido em B, só repassando, quando todo elemento de A também for elemento de B. Todo elemento de A também pertence a B. A está contido em B. Nós podemos inverter essa leitura, né? No sentido de que não A está contido em B, mas que B, o conjunto maior, digamos assim, contém o A. Para se falar dessa maneira, nós invertemos inclusive o símbolo. Então, o símbolo de contém, ele é virado para o outro lado, ao inverso do símbolo de estar contido. E a leitura é a mesma, né? A está contido em B, se a gente ler ao contrário, né? B contém A. E a negação disso é similar à negação de pertencer. Então, tem o símbolo de estar contido, não está contido, um traço representando essa negação. E o contém é a mesma coisa. Tem o símbolo do contém, um traço representando que não contém. Agora, vamos explorar, expandir um pouquinho esse mesmo exemplo. Vamos inventar aqui, considerar um conjunto C. Né? O A e o B continuam ali os mesmos e eu coloquei um conjunto C a mais aqui. Esse conjunto C, ele possui os elementos aqui, B e E, ou seja, B e E pertencem a C. O que eu posso dizer sobre isso? Que C está contido em B. Por quê? Porque todo elemento de C pertence a B. B e E pertencem a B. Então, eu posso dizer que C está contido em B. Agora, eu consigo relacionar o C e o A, por exemplo. O C tem B e E como elementos. O A tem C, E e F como elementos. Só existe um elemento em comum aos dois. Então, eu não posso dizer nem que o C está contido em A, nem o contrário, nem que A está contido em C. Eu precisaria que todos os elementos de um conjunto pertencessem ao outro para fazer essa relação de inclusão entre estar contido ou não, né? E alguns desdobramentos dessas ideias, né? O primeiro desdobramento interessante é que um conjunto A ele é igual a um conjunto B se todos os seus elementos são iguais. Isso é bem intuitivo, na verdade. Uma outra maneira da gente pensar isso é se A é igual ao B, esses dois conjuntos, C e somente C, o A está contido no B e o B está contido no A. O que isso significa? Se o A está contido no B, significa que todo elemento de A pertence a B. E se B também está contido no A, significa que todos os elementos do B também pertencem a A. Ou seja, nós estamos falando dos mesmos elementos. Portanto, o A é igual ao B. E isso leva a uma segunda, a um segundo resultado, que todo conjunto está contido nele mesmo. Vamos pensar, né? Por exemplo, um A está sempre contido no A. O que significa estar contido? Todo elemento desse conjunto pertence ao outro conjunto. Então, se A está contido em A, significa o quê? Que todo elemento de A pertence a A, o que é óbvio, né? Então, esse resultado também é importante a gente pensar. Um conjunto sempre está contido nele mesmo. Agora, em termos de terminologia, algo que é interessante da gente frisar e demarcar é a ideia de subconjunto próprio. Se eu tenho um conjunto A que está contido em B, e esse A não é igual ao B, nós dizemos então que A é um subconjunto próprio de B.
Uma questão de terminologia, de conceito, mas que é importante, porque isso aparece em resultados em outros momentos aí, não só da teoria dos conjuntos, mas na álgebra, em outras situações. E agora, assim como o A está contido em A, pode ser um pouco evidente ou direto, esse resultado próximo aqui pode não ser tão assim. Conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos imaginar, imagine só, imagine que existe um conjunto A e esse conjunto A é tal que o conjunto vazio não é subconjunto dele. Bom, se o conjunto vazio não é subconjunto do A, significa que existe pelo menos algum elemento do conjunto vazio que não pertence a A. Percebeu o grande absurdo que eu acabei de falar? Eu falei que existe alguém no conjunto vazio que não está no A. Mas se ele é o conjunto vazio, ele não tem elementos. Ou seja, é impossível que eu tenha um conjunto A de tal forma que o conjunto vazio não faz parte, né? Não está contido nele. Então, o conjunto vazio ele está sempre contido em qualquer conjunto e ele é subconjunto de qualquer conjunto. Isso é interessante da gente perceber e vai ser importante para alguns conceitos que virão aqui depois, né? Por exemplo, esse agora, que é a ideia do conjunto das partes. Eu vou pegar um conjunto que os elementos eles são subconjuntos de A. E esse conjunto vai ser denominado o conjunto das partes de A. E nós vamos denotar por P de A. Né? Tomar cuidado, né, com o contexto em que se está trabalhando. A gente está falando aqui em conjuntos. Mas esse tipo de nomenclatura, de maneira de escrever, às vezes pode confundir com probabilidade. Então, sempre ficar muito esperto com o contexto que nós estamos. E aqui, na teoria dos conjuntos, o conjunto das partes vai ser denominado dessa maneira, P, entre parênteses, e o conjunto do qual nós estamos tratando, nesse caso, o A. Vamos dar um exemplo para que isso fique mais claro. O A vai ser um conjunto finito aqui, composto dos elementos 1, 2 e 3. Quais são os possíveis subconjuntos que eu posso formar a partir de A? Bom, tem dois que a gente já comentou anteriormente, dos resultados. Primeiro, conjunto vazio. O conjunto vazio sempre está em qualquer conjunto, então ele está aqui. Nós dissemos também que um conjunto é sempre subconjunto dele mesmo. Então, ele próprio também faz parte desse conjunto das partes. E os outros? Bom, posso pensar os conjuntos unitários que eu posso formar. Por exemplo, o 1, o 2 e o 3. Esse conjunto unitário que tem, por exemplo, só o 1, o elemento 1, ele é subconjunto do A. Então, eu tenho esses subconjuntos unitários. Agora, eu posso começar a pegar de 2 em 2. Eu posso pegar o 1 e o 2, um subconjunto. 1 e 3, outro subconjunto. 2 e 3, mais um subconjunto. Então, a partir disso, desse raciocínio, a gente chega em todos os possíveis subconjuntos de A. E o conjunto desses subconjuntos é denominado conjunto das partes de A. Né? E agora é interessante da gente pensar, revisar um pouco o que nós já falamos entre relações de inclusão e pertencimento, né? Pertinência. Pertinência significa que nós estamos relacionando elementos a conjuntos. Esse elemento pertence ou não pertence a tal conjunto. As relações de inclusão, elas estão sendo pensadas entre conjuntos. Então, esse conjunto está contido nesse conjunto ou não está contido nesse conjunto. Né? E vamos olhar para as partes de A. Né? Esse conjunto das partes de A. Se eu pegar um conjunto B, que é o conjunto 1 e 2, formado pelos elementos 1 e 2, eu posso dizer que ele é subconjunto de A, certo?
Então, tem uma relação de inclusão aí, B é subconjunto de A. Agora, se eu pensar no conjunto das partes de A, quem são os elementos do conjunto das partes? Os elementos do conjunto das partes são também conjuntos. E aí que pode morar a confusão. Então, o B, esse conjunto B, ele pertence ao conjunto das partes de A. Porque aqui, nesse caso, esses subconjuntos, o B, por exemplo, ele é o quê? Ele é um elemento de outro conjunto. E isso é interessante da gente afinar em termos de nomenclatura e de escrita, né? Nesse caso, eu não poderia escrever que B está contido no conjunto das partes de A. Não, ele é um elemento das partes, né? Então, a gente vai afinando a nossa escrita matemática a partir dessas definições, né? E tomando esse mesmo exemplo, né, a gente vai pensar no tamanho. Nós já comentamos isso, na verdade, na primeira aula, né? A quantidade de elementos de um conjunto. Então, pegar aquele conjunto A, 1, 2 e 3, com os elementos 1, 2 e 3. E esse é o conjunto das partes de A, que a gente já definiu anteriormente. Nós vamos dizer que a cardinalidade, ou seja, o tamanho, né, a quantidade de elementos desse conjunto, nós vamos denotar por esse símbolo, né, que já foi conversado. Quantos elementos tem A? 1, 2, 3. Então, a cardinalidade dele é 3. E qual é a cardinalidade do conjunto das partes de A? Se a gente for pensar aqui e contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A cardinalidade do conjunto das partes é 8. Se a gente olhar com atenção para esses números, significa 8 é 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 elevado à cardinalidade do conjunto A. Vou pegar um outro exemplo, um conjunto B composto pelas vogais do nosso alfabeto. Qual é a cardinalidade desse conjunto? Tem 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. A cardinalidade dele é 5. Qual é a cardinalidade do conjunto das partes de A? 2 elevado a quê? Aqui 5, que é a cardinalidade do conjunto B, que vai dar 32. Então, essa é uma outra relação interessante, importante, aí, inclusive na teoria dos números. E vamos pensar agora em umas outras operações, né? Operações entre conjuntos, por exemplo, união e intersecção. Então, voltando lá no começo aos nossos diagramas de Venn, né, que nós começamos a trazer, dados aqui uns conjuntos A e B. Eu posso ter uma situação em que A e B, como nós já dissemos, não se cruzam. Uma possibilidade é que A e B se tocam, tem alguns elementos em comum, que é essa possibilidade aqui do meio. E uma terceira possibilidade é que todos os elementos do B estão dentro do A. Como a gente já viu, posso dizer que B está contido em A ou que B é um subconjunto de A. Bom, o que significaria a união? A união entre dois conjuntos significa que todo elemento pertencente a A e, né, no caso, ou todo elemento pertencente a B. Esse ou aqui da união, ele tem um caráter de inclusividade, né? Ele é um ou inclusivo, não exclusivo, no sentido de a gente no dia a dia, na nossa fala cotidiana, a gente fala, é isso ou aquilo. Então, ser isso exclui aquilo, ou ser aquilo exclui. Aqui nós não vamos tratar dessa maneira. Na matemática e na lógica proposicional, que nós vamos ver lá na última semana, esse ou, ele é inclusivo. Então, quando eu disser união, eu estou considerando todos os elementos de A e B. Já a intersecção, ela vai pegar os elementos que pertencem ao mesmo tempo a A e a B. Então, precisa pertencer dos dois ao mesmo tempo para eu dizer que faz parte da intersecção de A e B. E isso a gente consegue verificar pelos diagramas, né, pela ilustração dos diagramas aqui. Como exemplos, né, tem vários exemplos, nós vamos dar uma olhada rapidinho aqui por 3 conjuntos, A, B e C. Bom, o A é composto por 0, 2, 4, 6, 8
e 10. B, 0, 1, desculpa, o B é 1, 2 e 3 e o C, sim, 0, 5, 10 e 15. Que seria a união de A com B? Significa que eu vou pegar todos os elementos de A, vamos juntar aqui, vamos unir todos os elementos de B. 0, o 1, o 2 já faz parte de ambos os elementos, nós vamos contar ele uma vez só. Então, 0, 1, 2, o 4, 6, 8 e o 10. Nós agregamos aqui, juntamos os elementos dos dois conjuntos. E o que seria a intersecção de A com B? A intersecção de A com B vai ser justamente quais são os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. O único, se a gente for pensar aqui, que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo, é o 2. Então, o conjunto intersecção A com B é um conjunto unitário que tem só o 2. Pode ser que não tenha nenhum elemento em comum, ou seja, a intersecção seja vazia, que é o caso da intersecção de B com C ou C com B. Que elementos temos em comum, por exemplo, entre o B e o C? Se a gente for pensar, 1, 2 e 3, o 1, o 2 e o 3, ele não aparece no C. Da mesma maneira, se a gente pensar ao contrário, 0, 5, 10 e 15 não pertencem a B. Portanto, a intersecção de B com C, posso falar também de C com B, ela é vazia. É um conjunto vazio, não tenho nenhum elemento que seja dos dois conjuntos ao mesmo tempo. E aqui a gente tem uma série de outros exemplos que convém ir estudando, dando uma olhada e testando, né, verificando. E agora nós vamos pensar só um tipo de união e de intersecção que é pode ser um pouquinho mais diferente, que envolve justamente a ideia do conjunto vazio. Bom, o que seria a união de um conjunto A qualquer com o conjunto vazio? Bom, o conjunto união, ele é o quê? Ele pega todos os elementos de A, que pertencem a A, ou, que é o nosso ou inclusivo, dos elementos que pertencem ao conjunto, nesse caso, vazio. Bom, se é o conjunto vazio, ele tem algum elemento que pertence a ele? Não. Então, essa afirmação aqui de um elemento X pertencer ao vazio é falsa. Então, eu posso dispensar essa parte aqui, essa informação. O que significaria a união com o conjunto vazio? Significaria somente essa primeira parte, ou seja, todos os X que pertencem a conjunto A. A união de A com o vazio é o conjunto A. E a intersecção? Como seria a intersecção com o conjunto vazio? Definição do conjunto intersecção, nesse caso, seria todo X que pertence a A e, ao mesmo tempo, todo X que pertence ao conjunto vazio. Bom, nós já vimos que o conjunto vazio não tem elementos, então eu não tenho nenhum X que possa pertencer ao conjunto vazio. Logo, isso aqui é falso. Se eu preciso das duas condições para considerar esse meu conjunto intersecção, e as duas têm que ser verdadeiras, se essa daqui já foi falsa, significa que as duas, a condição geral, também é falsa. Ou seja, eu não tenho elementos X que pertencem a esse conjunto. Então, a intersecção do conjunto A com um conjunto vazio, ela é um conjunto vazio. Por fim, nós temos aqui mais uma relação entre conjuntos, que é o conjunto diferença, que significa todo, por exemplo, um conjunto A e um conjunto B. O que significaria o conjunto diferença A com B? E que pode ser também escrito com essa terminologia A barra B. É todo X que pertence a A e não pertence a B. Né? Visualmente, nós temos essa consideração, que seria o A menos o B nessa primeira situação. É todo elemento de A e vazio, que nenhum elemento de B. Que seria aqui todo elemento de A, né? Sem essa parte aqui, que pertence também a B, né? Essa intersecção. E nesse caso, em que o B é subconjunto do A, nós teremos só essa parte externa aqui, né?
é todo elemento do A e que não faz parte de B. Essa seria a ideia de conjunto diferença. Bom, agora nós vamos fazer uma situação problema que utiliza a ideia de conjuntos, né, para resolver um pouco dessa teoria aplicado aqui num problema prático com uma inspiração na vida real, né? Então, vamos considerar esse enunciado. Foi realizada uma pesquisa com algumas famílias para saber quais serviços de streaming elas assinam. Veja os resultados da pesquisa, estão nessa tabela. Então, nós temos na tabela os serviços A, B e C, né, e a quantidade de famílias que assinam esses serviços de streaming. Bom, o A 40, B 50, C 30, mas percebe, temos famílias que assinam mais de um serviço. A e B 15, A e C 25, B e C 10, A, B e C 5. A minha pergunta for, quantas famílias foram entrevistadas? Bom, a princípio, eu posso pensar o seguinte, e se eu somar tudo? Se eu somar esses números aqui, esses valores das famílias, eu obtenho quantas foram entrevistadas, certo? Errado. Por quê? Porque quando eu falo, por exemplo, 5 famílias assinam A, B e C, esses 5 estão sendo contados também aqui, em famílias que assinam A e C, por exemplo, em famílias que assinam A. Então, eu vou acabar contando mais de uma vez as famílias se eu só somar todos esses valores. O que a gente precisa fazer? A gente precisa distribuir, destrinchar esses números entre aqueles que assinam só A, só B, só C, né? Os que assinam os 3, que já está aparecendo na tabela, o que assina 2, e é aí que a gente vai conseguir responder ao nosso problema, que é o quê? Quantas são as famílias entrevistadas? Para isso, nós vamos usar o diagrama de Euler-Venn. E primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado, principalmente para vocês que são futuros professores, né, que vão trabalhar esse conteúdo em sala de aula. Aqui nós vamos usar como estratégia de resolução de problemas, nós vamos anotar aqui nos diagramas os valores que correspondem à quantidade de famílias. Cuidado, esse número 30, 5, que está aparecendo aqui no diagrama, não é o elemento 5, não é o elemento 20. É uma estratégia que a gente usa, um recurso que nós vamos usar visual para nos organizar. Significa quantos elementos eu tenho em cada pedacinho desse, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz em termos de estratégia de resolução desse problema? Vamos começar pela intersecção de todos os conjuntos, que é essa aqui. Eu sei que A, B e C corresponde a 5, ou seja, tenho 5 famílias que assinam os 3. Qual é a intersecção dos 3? É esse miolinho aqui. Então eu tenho 5 que assinam A, B e C. Vamos passar para essas duplas A e B, B e C, A e C. Vamos lá. O B e C, nós temos 10 famílias que assinam B e C. Então, 10 famílias assinam B e C significa o quê? Essa intersecção. Isso daqui representa os que assinam B e C. 5 já assinam A, B e C. Quantos sobram, né, dos que assinam só B e C? 5. Com 5, 10. Então, aqui temos 5. Então, temos somente 5 famílias que assinam só B e C, não o A também. Vamos para A e C. A e C temos 25 famílias. Qual é a intersecção de A e C? É isso aqui, ó. Né? Tenho 25. Se 5 já estão aqui computadas nesse miolinho, quanto que falta? 20. E o 20, a gente anota 20 aqui. Bom, A e B é o que falta. A e B são 15 famílias, né? 5 foram computadas já ali na intersecção dos 3. O que me resta aqui? 10. Então, nós vamos anotar 10 aqui fora. Agora, nós já temos os valores, as quantidades de famílias que assinam A, B e C, B e C, A e C, A e B. Vamos pensar agora as que assinam exclusivamente A
A, B e C. Bom, A, nós temos 40 famílias, 20 nós já colocamos aqui, 5 aqui, 25. Outros 10 aqui, temos 20, 25, 35. Quanto que falta para 40? 5. Então, temos 5 famílias que assinam somente o A. O B. B, nós temos 50 famílias. 10 mais 5, 15, com 5, 20. Quanto falta ali para 50? 30. 30 famílias assinam somente B. E o C? C são 30 famílias. 20, que nós já temos aqui do A com C, mais 5, 25, com mais 5, 30. Ou seja, eu não tenho nenhuma família que assina somente o serviço de streaming C. Como é que a gente faz agora para saber quantas famílias foram entrevistadas? Que essa era a nossa pergunta inicial. Nós vamos somar esses valores aqui. Porque agora eu já distribuí melhor, eu já organizei melhor, eu não estou contando duas vezes a mesma família. Fazendo essa conta, 0, 5, mais 5, mais 20, mais 5, mais 10, mais 30, chegamos a 75. Então, foram entrevistadas 75 famílias. E com isso nós chegamos a essa aula sobre conjuntos. Espero que tenham gostado e até a próxima.